Sabe, eles falam em providência divina, falam em soberania divina, fala que o Senhor é o dono de tudo, é o dono de todas as coisas. Mas isso é da boca para fora. O coração desse povo tem um litígio com a soberania de Deus, com a autoridade suprema de Deus. Eles estão em permanente litígio contra Deus, o Deus soberano, a quem eles professam servir. E por que eu estou dizendo isso? Porque no caso de Judas, onde é que esse povo vai arrumar nas Escrituras Sagradas a ideia de que a Judas foi oferecida algum tipo de oportunidade de salvação? Onde? A profecia dos Salmos 49 já havia sido pronunciada, e essa profecia teria que se cumprir. Porque essa profecia não foi oriunda da boca de nenhum salmista, da boca de nenhum homem, de nenhum sacerdote, de nenhum músico, de nenhum poeta do povo de Israel, não. Esta profecia é oriunda do próprio Deus, é palavra do Senhor que teria que se cumprir. A palavra do Senhor não pode voltar vazia, e não voltará vazia, ela tem que cumprir o seu propósito. E o seu propósito, Paulo César, aparentemente, é continuar sendo um herege. É de propósito? Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e hoje nós damos continuidade à nossa série de análise, do calvinismo da TV Caminho Livre, nesse momento da série falando sobre a doutrina da eleição incondicional. E hoje eu decidi falar com vocês a respeito de Judas, o traidor. Eu gostaria de provocar um pouco aí as questões, colocando Judas como um eleito incondicionalmente. Beleza? Vamos ver aonde é que isso tudo vai chegar, inclusive trabalhando um pouco aí, os raciocínios do Paulo César no trechinho do vídeo que eu coloquei para vocês aí. Beleza? Bom, nessa primeira parte do vídeo, eu gostaria de falar com vocês num contexto de levantamento de questionamentos, tá? Eu não vou ainda, nesse primeiro momento, oferecer perspectivas em termos de respostas bíblicas, que de fato é o que mais nos interessa aqui nessa série, mas sim de levantarmos perguntas à luz das coisas que o Paulo César diz. Então, eu separei aqui 6 questionamentos para a gente fazer uma visão geral do argumento que o Paulo César está desenvolvendo ao falar as coisas que fala, especialmente a respeito de Judas, mas não somente de Judas, Isso aí acaba tendo implicações para uma visão de soteriologia, uma visão de Deus, de pecado, de humanidade, de uma forma um pouco mais ampla, que não meramente a figura histórica do traidor de Cristo, tá? Então, beleza. Então, sem mais delongas, os meus questionamentos, as dúvidas que vêm à minha mente quando eu ouço o Paulo César falando aí essas coisas que foram destacadas no começo do vídeo, primeiro de tudo de onde que vem a multiplicidade de perspectivas na visão das pessoas a respeito dos temas da providência ou da soberania divina ou do senhorio de Deus, do fato de que Deus é Senhor. Existem 1000 leituras possíveis e diferentes para cada um desses tópicos à luz de questões filosóficas, teológicas, linguísticas, conceituais, tradicionais em termos religiosos, grupos cristãos e etc. Então, de onde que vem tudo isso? Vem dos próprios homens que pensam cada um livremente de si mesmo e por si mesmo? Vem do diabo que coloca um monte de ideias diferentes para confundir as pessoas e enganar as pessoas? Ou ao final das contas vem de Deus que é o soberano que conduz a história unicamente com referência à sua própria vontade? E tudo o que ele cria reflete essa vontade para aquilo que ele criou. Então, por exemplo, Deus fez acreditar em uma visão da soberania,
Deus fez outro acreditar em outra visão da soberania, porque ele queria que um acreditasse de um jeito e outro de outro. E ele queria que milhares acreditassem de 1000 maneiras e outros acreditassem de outras 1000 maneiras. Então acho que esse é o primeiro questionamento importante de se fazer à luz do calvinismo e das questões todas aí implicadas, né? O Paulo César coloca essas questões como se elas fossem assim, tipo, moralmente condenáveis. Olha, tem gente que tem uma visão aí contrária, mas não é Deus que deu a esta pessoa a visão contrária? Ou a visão contrária desta pessoa é mais forte do que a vontade de Deus para ela, e Deus queria que ela tivesse uma tal visão, mas a vontade dela é que prevalece sobre a vontade de Deus, e agora ela tem uma visão que é não da vontade de Deus. Enfim, são zilhões de questões, acho que esse é um primeiro questionamento. Até porque o calvinismo é uma espécie de monismo, tá? Que é oposto ao dualismo. A ideia do dualismo é que existem, tipo assim, dois princípios, o bem e o mal. E eles não têm nenhuma conexão entre si. Por isso o bem não consegue acabar com o mal, nem o mal consegue acabar com o bem. Isso é dualismo, tá? Inclusive, uma boa parte aí de religiões orientais tem um pouco dessa visão, yin e yang, né? Bem e mal, e as coisas meio que se completam e cada uma está numa esfera diferente. Às vezes tem um pouquinho de uma na outra, um pouquinho da outra na uma, mas no final o mal não vence o bem, nem o bem vence o mal. Agora, os cristãos não são dualistas dentro desse tipo de questão. Então é um só Deus que comanda tudo, né? Então, sendo assim, como que isso funciona? Se é um só Deus no comando, por que tem duas ou mais visões diferentes a respeito das coisas? Inclusive, o monismo contextualiza a ideia do monergismo, né, que Deus é o único agente da salvação. Ele é a causa primária e ele é a causa final da salvação. Inclusive, alguns acreditam que Deus é a causa primária e a causa final de tudo, porque nada pode existir sem referência a Deus, né? E sem ter a sua origem em Deus. O diabo nasceu de Deus, então o diabo nasceu por vontade de Deus, obra de Deus, é criação de Deus, é o diabo de Deus. Inclusive essa é uma expressão usada aí, inclusive entre calvinistas, etc. Tá? Então, enfim, essas são as primeiras perguntas que eu gostaria de fazer, né? Beleza. Aí, o que mais? Quem julga quem crê de uma tal forma ou de uma outra forma como sendo mais ou menos falando da boca para fora ou não? Tipo, se você tiver as convicções tal, você é sincero, e se você tiver as convicções contra tal, você é insincero e fala da boca para fora. Quem que define isso? É assim mesmo que as coisas funcionam? E agora até o cachorro está questionando, né? Enfim, são questões importantes de serem colocadas à mesa, tá? Então tudo isso aí fazem parte da primeira das minhas 6 questões. Segunda questão é a seguinte: se existe realmente um permanente litígio no coração de algumas pessoas contra a soberania de Deus, ou contra a autoridade suprema de Deus, que é o que o Paulo César fala, quem é o culpado por esse litígio? Quem decretou esse litígio? Se as criaturas não têm liberdade de não cumprir o decreto que Deus decretou, que culpa há na criatura que tem um coração supostamente em litígio contra a soberania de Deus? Não foi Deus que soberanamente decretou que a pessoa teria um coração litigioso contra a soberania? Quem é que tem que ser responsabilizado pela situação, se de fato as coisas forem como o calvinismo diz que as coisas são? São perguntas. Terceira pergunta. O Paulo César ele diz assim, né? Onde esse povo vai encontrar nas Sagradas Escrituras que Judas teve alguma espécie de oportunidade de salvação? E eu respondo o Paulo César, em nenhum lugar. Não existe nenhum versículo da Bíblia dizendo Judas Iscariotes teve oportunidade de salvação. Beleza. E aí, se o Paulo César quiser triunfar sobre esta ideia, porque isso não está escrito ipsis literis na Bíblia,
Aí eu vou dizer pelo menos uma outra coisa que também não está escrita na Bíblia. Onde é que a Bíblia diz que a eleição é incondicional? Até onde eu sei, não está escrito isso na Bíblia em lugar nenhum. Ipsis literis e com essas palavras, né? Então, tipo, se realmente é um argumento dizer que Judas Iscariotes não teve oportunidade de salvação, porque isso não está escrito, então precisa ser, né, fato que a eleição não é incondicional, porque em nenhum momento a Bíblia diz que a eleição é incondicional. Ponto. Acabou. Entretanto, aí acontece uma outra questão. O que o calvinismo vai dizer em função disso? Não existe nenhum texto que está escrito que a eleição é incondicional. Entretanto, esses textos dão a entender, por implicação lógica, que a eleição é incondicional, apesar disso não estar escrito. Opa, maravilha, gostei dessa resposta. Então não está escrito a eleição é incondicional, mas tem uns textos lá que dizem algumas coisas lá, cuja implicação no final das contas é que a eleição é incondicional. Legal. Se realmente é assim, então por que a gente não pode usar a mesma lógica e dizer então que existem textos que dão a entender que Judas teve oportunidade de salvação, mas não agarrou essa oportunidade? E por isso é verdade, Judas teve oportunidade de salvação, mesmo que nenhum texto afirme isso lipsis literis, literalmente, textualmente. E aí, gostou da solução do problema, Paulo César, ou não? Então são perguntas que têm que ser feitas, né? E eu ainda não estou respondendo nada. Daqui a pouco, na segunda parte do vídeo, a gente vai responder todas essas questões. Pelo menos, né, da melhor forma possível, dentro de um contexto de um vídeo, sem muitas pretensões. Mas são questões interessantes, muito interessantes, inclusive, importantes, mas que precisam ser feitas. Outra coisa. Quinta pergunta. As profecias moldam a história? Então, está escrito que vai acontecer tal coisa, então as coisas acontecem porque está escrito. Então, na verdade, o esquema todo que rege o universo é predestinação. Está escrito, então vai acontecer. Essa é a ordem realmente na qual as coisas acontecem? Ou, quem sabe, existe uma ordem diferente? Deus prevê o que vai acontecer em função da sua onisciência, e por saber o que vai acontecer no futuro, ele dá a profecia de antemão. Inclusive para que você nele confie como um ser onisciente que conhece o futuro desde o princípio, certo? E aí, dentro desse esquema, o que guia as coisas a serem como são não é tanto a predestinação, mas sim a presciência, né? Então Deus, conhecendo todas as realidades, todas as vontades, todas as escolhas, livres de todas as criaturas que teriam liberdade, ele já consegue prever tudo onde tudo vai conduzir. E aí ele já diz aonde vai conduzir para que você confie nele de antemão e etc. Qual que é a melhor forma de ler a relação entre a profecia e a história? É no paradigma calvinista, onde tudo se cumpre porque está escrito, ou é o paradigma arminiano, onde Deus prevê todas as coisas e por isso ele pode profetizar o futuro, mesmo o futuro contendo, né, decisões livres da parte das criaturas? Bom, essa é uma discussão que tem que ser feita. E a sexta e a última pergunta, quer dizer que as palavras divinas elas não voltam vazias, certo? Elas vão lá e elas cumprem o propósito e elas não voltam vazias. É isso mesmo? Vamos trabalhar um pouco algumas implicações de todas estas questões, beleza? Então vamos retornar à primeira questão e vamos começar a segunda parte do meu vídeo oferecendo algumas respostas bíblicas, tá bom? Então a primeira pergunta dizia o seguinte: de onde que vem a multiplicidade de visões entre as pessoas? Tudo vem de Deus ou tem algo que vem das próprias pessoas ou do próprio diabo? Como é que isso aí funciona?
Para nos ajudar a responder a essa pergunta, eu convido você a abrir a sua Bíblia, se puder e quiser, Jeremias capítulo 7, versos 29 a 31. Esse é um texto interessante, por inúmeras razões, e ele vai nos ajudar a começar a vislumbrar uma resposta para esse tipo de pergunta. E aí a palavra de Deus diz assim: corta os teus cabelos consagrados, ó Jerusalém, e põe-te a prantear sobre os altos desnudos, porque já o Senhor rejeitou e desamparou a geração objeto do seu furor. Porque os filhos de Judá fizeram o que era mal perante mim, diz o Senhor. Puseram seus ídolos abomináveis na casa que se chama pelo meu nome, para a contaminarem. Edificaram os altos de Tofete, que está no vale de Rinom, para queimarem a seus filhos e suas filhas, o que nunca ordenei, nem me passou pela mente. Nesse texto existem várias questões importantes para começar a nos ajudar a desvendar esse emaranhado de questões. Deus não pode ser a única fonte da realidade, porque senão Deus aqui estaria reclamando daquilo que ele mesmo faz. Se Deus é a única fonte da realidade, qual é a fonte da apostasia do povo, da maldade do povo, da idolatria do povo, da infidelidade do povo, da contaminação do templo pelos ídolos do povo, dos sacrifícios dos filhos aos deuses pagãos e etc. Se Deus fosse o único agente da realidade, tudo isso teria a origem primeira e última em Deus. Agora, se Deus está reclamando de tais e tais coisas aqui, isso só pode significar uma coisa. Os seres humanos que fizeram tais e tais coisas, fizeram por sua própria liberdade e contra a vontade de Deus. Não existe algo contra a vontade de Deus. Deus não é o responsável por tudo. Então, de onde que vêm as opiniões diferentes das pessoas? Vêm das pessoas. Da mesma forma como vêm os pecados das pessoas, vêm das pessoas. Naturalmente, a inclusão de Satanás e os demônios nesse quadro cria uma complexidade a mais. Então, às vezes, o meu pecado é contextualizado nas tentações satânicas, mas seja como for, anjos, que no caso aqui são demônios, e seres humanos, estão pensando, falando, fazendo e decidindo que exista na realidade coisas contra aquilo que é a vontade de Deus. Inclusive o texto é muito interessante, né? Os demônios e os homens fazem coisas que Deus nunca ordenou e nunca nem passou pela mente dele. Interessante a forma de se expressar, né, da Bíblia nesse ponto específico. Então, veja bem, se o calvinismo fosse correto, todas as opiniões diferentes, todas as ações diferentes, todos os pecados, todas as maldades, todas as coisas precisariam ser da vontade de Deus. Ou tais coisas seriam mais fortes do que Deus, Deus deixaria de ser soberano, Deus deixaria de estar no controle da realidade e tudo mais. Como o calvinismo é uma mentalidade muito simplista e que não consegue admitir que Deus permita os seres serem livres e fazerem coisas das suas próprias vontades contra a própria vontade de Deus e ainda assim permanecer soberano, então a ideia é que Deus tem uma vontade secreta, além da vontade revelada dele, e segundo a vontade secreta, tudo acontece de acordo com o plano, com o decreto, com o que foi predestinado. E se de fato assim for, Deus aqui diz que isso nunca passou pela mente dele, mas passou. Deus é um mentiroso, inclusive, aliás, o Deus do calvinismo é um Deus mentiroso. A gente diz isso sempre. E esse é um dos motivos pelos quais assim é.
Porque aqui Deus estaria dizendo, nunca me passou pela mente vocês queimarem os filhos de vocês. Mas lá na eternidade passada, Deus decretou, ó, esses aí vão queimar os filhos deles. E inclusive eles nem têm livre-arbítrio, né? Inclusive isso aqui acontece após a queda, o livre-arbítrio já foi embora há muito tempo, e esse povo aqui só está cumprindo o decreto divino, acabou. É assim mesmo que as coisas funcionam? Bem, entendo por esse texto, por exemplo, que obviamente a resposta é não. As coisas não funcionam como o calvinismo supõe que as coisas funcionem. Segundo ponto, a minha segunda pergunta é o seguinte: se existem pessoas com o coração em litígio contra a soberania de Deus, não foi Deus que teria que ter colocado esse litígio contra a soberania no coração das pessoas? Se o calvinismo fosse correto? Sim, isso é verdade. O que indica que todos os textos bíblicos onde Deus denuncia o pecado do diabo ou dos homens negam o calvinismo. O próprio conceito de pecado da Bíblia, que é a transgressão da lei de Deus, nega o calvinismo, porque no calvinismo não pode haver transgressão da lei de Deus, porque não pode existir vontade no universo que tenha poder de fazer algo contra Deus, contra o que Deus quer. Acabou! Por isso o calvinismo é a religião mais hipócrita da face da Terra, que quer dizer que tudo é da vontade de Deus e depois, não, porque tem pessoas que são hereges e não creem na soberania. Ué, mas não foi isso que o Deus soberano decretou que seria? Não tem escapatória da imbecilidade quando você trabalha no paradigma calvinista, tá bom? Paulo César, tá entendendo? Beleza. Então, a primeira e a segunda pergunta acho que estão biblicamente respondidas com facilidade. Terceira questão, mas onde nas Sagradas Escrituras está escrito que Judas Iscariotes teve a oportunidade de salvação? Bom, vamos gastar um pouquinho mais de tempo, com isso aqui vamos abrir a Bíblia. Convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 10. Uma passeadinha pela palavra de Deus, tá bom? De fato, como eu já falei, a Bíblia não diz em nenhum momento que Judas teve oportunidade de salvação, mas existem vários textos importantes que vão dar essa dica, né? Ou que vão deixar isso implícito para que a gente conclua que, naturalmente, Judas teve oportunidade de salvação, né? Tendo convivido diretamente com o Salvador. E aí a Bíblia diz assim, Mateus 10, a partir do verso 1. Tendo chamado os seus 12, os 12 escolhidos, os 12 que lhe pertenciam e etc., os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, o nome dos seus 12 discípulos são Simão, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, Tadeu, Simão e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. O fato de Mateus, já de antemão, acrescentar a imagem da traição, não pode negar algumas coisas básicas do texto. Os 12 são os discípulos de Jesus, os seus discípulos, que receberam, os 12 sem exceção, autoridade para expelir demônios e para curar doenças. Beleza? Ok. A partir daí, Mateus capítulo 10 vai se desenrolando e Deus dá instrução para os 12 e ele vai lá e envia para as cidades dos judeus e ele diz para curar os enfermos, para ressuscitar os mortos, para purificar leprosos, expelir demônios, não cobrar por isso, receberam de graça, devem dar de graça, não ficarem preocupados se provendo de ouro, de prata, de cobre, e etc. Só ir
Tipo assim, vai tranquilo que Deus vai garantir o alimento. Vocês vão ter o que comer. E vocês vão lá e vão fazer isso, vão fazer aquilo, e vocês vão ser ovelhas no meio de lobos, vocês têm que ser prudentes, vocês têm que se acautelar, as pessoas vão querer te matar, vão querer te colocar lá no tribunal, e vocês vão ser perseguidos, e vocês vão ser levados para dar testemunho perante governadores e políticos e não sei mais o quê. E vocês não precisam ficar preocupados com o que vocês vão dizer, porque Deus vai falar através de vocês, vai ser concedido a vocês o que vocês vão dizer. Não vai ser vocês que vão falar, vai ser o Espírito de Deus. E é interessante que tudo isso aqui está sendo prometido para Judas também. Tudo isso, não tem uma vírgula aqui que está sendo prometido para os 12 que não inclua Judas, um dos 12, tá bom? E etc, e etc. E vamos dar uma lida aí do verso, o verso 22. Aí diz assim: e sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Olha que coisa interessante. Ser eleito para ser discípulo de Jesus não garante a salvação separadamente da perseverança. Interessante. E a partir do verso 24 até o verso 33, a Bíblia diz assim: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e o servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos? Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o em plena luz. E o que se vos diz ao ouvido, proclamai dos eirados. Não temais os que matam o corpo, não podem matar a alma. Antes temei aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma quanto o corpo. Não se vendem 2 pardais por 1 centavo? E nenhum deles cairá por terra sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos das suas cabeças estão contados. Não temais, pois, bem valeis vós mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Para quem Jesus está falando isso aqui? Para os seus eleitos escolhidos, para os 12. E a condicionalidade da situação é absolutamente clara. Não existe eleição incondicional aqui. Se eu te escolhi para ser meu discípulo, a sua salvação está garantida. Não, o que existe aqui é um monte de instruções cujo ápice é: se você me confessar, eu vou te confessar. Se você me negar, eu vou te negar. E você só vai ser salvo se você perseverar. Enfim, onde é que está a eleição incondicional aqui? Ninguém encontrou, né? Na face da terra. Mas no final a gente vai falar sobre Judas, o eleito incondicionalmente, tá bom? Então veja bem, fica muito claro o tom do texto. E tudo isso está sendo prometido aos 12, inclusive a Judas. E os 12 estão sendo ameaçados, que se negarem Cristo serão negados, inclusive Judas. Tá bom? Maravilha. Aí a gente lembra do texto paralelo, e a gente pode discutir se o texto é paralelo ou não, de Lucas capítulo 10, onde se fala dos 70. E aí já não é só dos 12, né? E aí a discussão é se os 12 estão incluídos entre os 70 ou não. E o óbvio é que sim, mas naturalmente o texto não diz isso textualmente, então pode ser discutido, tá bom? E aí as questões são interessantes. Então lá o capítulo 10 de Lucas, verso 1, diz assim: depois disso o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. E aí, a partir do verso 17 até o verso 20,
Diz assim: então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas Jesus lhes disse: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está escrito no céu. Independentemente se os 12 eram parte aqui dos 70 ou não, não faria muito sentido que as mesmas autoridades dadas aos 12 e aos 70 fossem as mesmas, e os alertas e as bênçãos de ambos os grupos fossem os mesmos. Então, se entre esses 70 aqui, alguém no futuro viesse a negar Jesus, seria negado por Jesus. Se perseverasse até o fim, seria salvo. É o mesmo padrão para os 12 e para os 70. Se assim for, o nome escrito no céu dos 70 implica que o nome dos 12 também estava escrito no céu. E se o nome dos 12 estava escrito lá no céu, acho que o nome de Judas também lá estava. A mesma autoridade de expelir demônios e curar e ressuscitar e pregar o evangelho dada aos 70 foi dada aos 12. E se quem tem essa autoridade, ou quem recebe essa autoridade, tem que se alegrar não porque cura, não porque expulsa demônio, mas porque tem o seu nome escrito no céu, Judas um dia pôde se alegrar porque seu nome estava escrito no céu. Tá bom? Maravilha! E vamos estudar um pouco mais. A gente ainda não está na hora das conclusões finais, né? João capítulo 17. E aí o texto é maravilhoso a partir do verso 6, né? Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus e tu nos confiaste. E eles têm guardado a tua palavra. Jesus manifestou o nome de Deus para Judas. E em algum momento Judas guardou a palavra de Deus, ou será que nunca guardou? Será que Judas teve sucesso nas suas pregações missionárias? Será que expulsou demônios, guardando a palavra, exercendo a autoridade? Podemos discutir se sim ou se não. Há quem diga que sim, há quem diga que não. E a gente pode manter a questão, mas o fato é que Deus, em Cristo, manifestou o seu nome para Judas. E aí diz assim: agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. E se Jesus transmitiu as palavras para os 12, também transmitiu para Judas. Tá bom? E eles a receberam. Os demais discípulos receberam, Judas também recebeu a palavra. E verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Será que Judas creu? Ou Judas nunca creu? Bom, podemos discutir, tá bom? Mas a implicação é que Deus, em Cristo, transmitiu as palavras dele, Deus, para Judas. Judas recebeu, Judas ouviu, Judas recebeu autoridade, Judas pregou, Judas expulsou demônios, curou enfermos, etc. Imagina, inclusive, que todos os discípulos estavam lá cumprindo a sua missão, todo mundo expulsando demônio, menos Judas. E talvez chamaria a atenção, né? Como, inclusive, lá na mesa da última ceia, quando Jesus fala que um deles iria trair, os discípulos perguntam: sou eu, sou eu, sou eu? Ninguém diz: será que é Judas? Porque ele não expulsava demônio não, hein? Já demonstra, inclusive, que Judas passava despercebido em relação aos demais. Porque, mais ou menos, tinha os mesmos fracassos e também as mesmas bênçãos que os demais. Judas, como os demais, podia ter cometido erros nessa jornada toda? Sim, mas os outros também. E Judas estava ali com eles até o fim, eles supõem, inclusive, que Judas era salvo tanto quanto eles e tudo mais. Então, da parte divina, todas essas bênçãos aqui foram dadas a Judas.
Tá? E Judas desfrutou delas pelo menos até algum momento, até algum ponto. Até o ponto do pecado contra o Espírito Santo, que aí nesse ponto ele apostata da fé. Então ele um dia creu, deixou de crer. Era salvo, deixou de ser salvo. Tinha o seu nome escrito no céu, teve o seu nome apagado do livro, ou do céu, enfim, como queira, e etc. Mas o fato é, isso não tem nada a ver com a predestinação de Judas, né, para não receber a palavra, para não ser amado por Deus, etc. A gente vai falar disso depois. E aí Jesus fala bastante coisa, e aí vamos dar uma olhada no verso 12. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. A exceção de Judas para cumprir a Escritura, a gente vai trabalhar um pouco melhor no final do vídeo. Mas o importante é dizer que Jesus esteve com Judas, Jesus guardou Judas em teu nome, no nome de Deus. Jesus protegeu Judas em nome de Deus. E quem se perdeu foi Judas. Não foi Jesus que perdeu Judas. Tá bom? E a ideia de que isso é para que se cumpra a Escritura é uma ideia importante. Mas aí a gente precisa avaliar. Então Judas foi predestinado para se perder. A vontade de Deus era que ele se perdesse para cumprir a Escritura. Então, para cumprir a Escritura, Deus tem que ser alguém que não ama todas as pessoas e não quer a salvação de todas as pessoas? Esse é o preço que se paga para cumprir a Escritura? É a própria negação da Escritura que diz que Deus é amor e quer a salvação de todos? Bom, estou me adiantando um pouco, mas vocês já sabem onde tudo isso vai chegar. Agora tem mais. 1 João capítulo 2, versículo 2. E ali a palavra de Deus diz algo extremamente interessante, de implicações radicais. Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, João escreve, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. João era um dos discípulos que não se perdeu. Lembra que Jesus acabou de dizer lá em João 17? Nenhum se perdeu a não ser o filho da perdição. Então João é um que não se perdeu. E o que ele fala aqui? Que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, mas não só nosso, do mundo inteiro. E aqui, naturalmente, Judas Iscariotes está incluído no mundo, né? No mundo inteiro. Ok. Sendo assim, um dia Jesus Cristo propiciou os pecados de Judas Iscariotes. E para você negar que assim é, você vai ter que negar que Judas fez parte desse mundo. Tá bom? O que mais? 1 João 4, verso 14. Nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Beleza. Jesus é o Salvador do mundo, menos de Judas. É isso? Enfim. Salvador do mundo. E aí a gente pode passear um pouquinho mais, não tem problema. Vamos dar uma olhada aí, Hebreus capítulo 3. Texto interessante para a gente aplicar a ideia da experiência de Judas, né? Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial. Interessante, né? Um dia Judas participou da vocação celestial como um discípulo de Jesus. Inclusive do grupo mais íntimo, dos 12, não era nem dos 70, né? Interessante. E a esses irmãos que participam da vocação celestial, o autor de Hebreus exorta para considerarem atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, que é fiel àquele que o constituiu, como também era Moisés na casa de Deus. Jesus, todavia, é considerado digno de maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que construiu a casa. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E aqui o autor de Hebreus está chamando a atenção à divindade de Cristo, né? Coisa linda.
E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual somos nós, se guardarmos até o fim a ousadia e exultação de esperança. Lembra lá que em Mateus 10, os discípulos deveriam ser perseverantes até o fim para serem salvos? Aqui em Hebreus 3 é a mesma coisa. Nós somos a casa de Cristo se guardarmos firmes até o fim a nossa ousadia, a nossa exultação, da nossa esperança. O que implica dizer que Judas não guardou até o fim a fé, a confiança, a exultação, a ousadia, mas isso não implica que ele nunca teve tais coisas, tá bom? Pelo contrário. E aí a palavra de Deus continua aqui no verso 7. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Como foi no dia da provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse, sempre erram no coração. Também não conheceram meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Acho que é isso que aconteceu com Judas, não é verdade? É isso que precisa ter acontecido com ele para ele ter se tornado o diabo, o servo do diabo, possuído pelo diabo. E aí diz assim, né? Pelo contrário, exortai-vos mutuamente durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo. Se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Então só vai participar de Cristo em última instância quem guardar a confiança que desde o princípio teve. Então Judas pode muito bem ter tido confiança no princípio, mas não ter guardado ela até o fim. Implicações óbvias do texto. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. E aí o apóstolo fala daquela geração que pereceu no deserto por causa da incredulidade. Hebreus 3, verso 19. Um dia creu, depois deixou de crer. Um dia confiou, depois deixou de confiar. Um dia operou milagres, expulsou demônios. No outro dia, aceitou o diabo e foi possuído por demônios. Esta é a experiência cristalina que se pinta na experiência de Judas e inclusive contra a qual o autor de Hebreus exorta os seus leitores. Esta experiência poderia continuar a se cumprir ou a se repetir em outras pessoas que fizessem da mesma forma como Judas fez. E aí Hebreus 6 e Hebreus 10 falam um pouco dessas pessoas que um dia provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro, mas caíram, crucificaram novamente para si mesmos o Filho de Deus, expondo a ignomínia, tá bom? E Hebreus 10 também deixa claro esse tipo de contexto, onde as pessoas vivem em pecado mesmo em pleno conhecimento da verdade, e aí já não resta mais sacrifício a não ser a expectação horrível, tá bom? Então, enfim, estamos construindo um quadro bem interessante aqui. E aí, para a gente caminhar para a conclusão desta terceira questão, 1 Timóteo 2, verso 4, Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E a versão negativa desse texto, 2 Pedro 3, verso 9, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então Deus quer salvar a todos, positivamente colocado, e não quer que nenhum pereça, negativamente colocado. Deus quer a salvação de todas as pessoas e não quer que ninguém pereça. Com Judas foi diferente? Judas é uma exceção aqui nesse caso?
Judas é uma exceção em relação aos discípulos. Os discípulos guardaram a palavra, perseveraram até o fim, exceto o filho da perdição. Beleza. Em comparação com os demais discípulos, Judas era a exceção. Agora, tanto quanto os discípulos eram discípulos, Judas também era, não era exceção. Aos olhos de Cristo e aos olhos de Deus, Judas não era exceção. Deus amava os 11, mas não amava Judas. Deus queria a salvação dos 11, mas não queria a salvação de Judas. Se essa fosse a verdade do Evangelho, que inclusive é a verdade da eleição incondicional, o Deus da Bíblia seria um mentiroso, hipócrita, e a palavra dele seria mentirosa e hipócrita. Isto posto, onde que esse povo encontra que Judas teve oportunidade de salvação? Quando Paulo César coloca a questão nesses termos, a gente percebe que o Paulo César não conhece o mínimo da palavra de Deus. Pelo menos não de forma minimamente coerente. O Paulo César demonstra as características básicas da cegueira espiritual. Tem olho, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve. Né? Para tentar defender um calvinismo infantil, ridículo, imundo, começa a fazer afirmações, sabe, de tão baixo nível, tão simples de serem desmascaradas. Olha aí, ó. Videozinho simples, como eu estou fazendo para vocês aí, destroça as ideias do energúmeno, né? E assim é. E eu digo isso não para ofender o Paulo César, não é esse o objetivo. O objetivo é tentar fazer a pessoa despertar para a realidade, né, das questões. É assim que as coisas são. E veja bem, onde é que está escrito que teve oportunidade de salvação? Não está escrito, então não teve. Ué, eleição incondicional é da mesma forma, não está escrito, então não teve. Você não pode usar um padrão para negar uma doutrina, uma concepção teológica, e não usar o mesmo padrão para não negar a sua doutrina e a sua concepção teológica favorita. Se Judas não teve oportunidade de salvação porque isso não está escrito, a eleição não é incondicional porque isso não está escrito. Mas Ezequiel, Romanos 9, dizem os papagaios, resolve todos esses problemas e deixa claro que a eleição é incondicional. Vamos dar uma olhadinha lá. Romanos 9, versos 9 a 13. Porque a palavra da promessa é essa. Por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não somente ela, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaque, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, já fora dito ao mais velho, aliás, já fora dito a ela, o mais velho servirá ao mais moço, como está escrito, amei Jacó, porém aborreci ou odiei Esaú. De fato, esse é o texto clássico usado para pregar eleição incondicional. Engraçado que esse texto não fala de salvação, pelo menos não nos versos que li, e nem fala de eleição incondicional, mas se fala de eleição. Propósito de Deus quanto a eleição prevalecesse, não levou em conta nem o bem nem o mal. Interessante. Então vamos lá. Jacó foi eleito sem referência ao bem. Aleluia, glória! Mas Esaú, que no caso aqui representa Judas, foi preterido sem referência ao mal. Ou seja, Judas vai para o inferno na visão dos calvinistas, não porque ele traiu Cristo, não porque ele era um ladrão, não porque ele não se arrependeu, não porque ele não agarrou a oportunidade de salvação dele, mas porque Deus quis a condenação dele, sem referência a nenhum mal dele, tá bom? Simplesmente Judas era um fantoche no teatro da predestinação, não podendo ser ou fazer nada diferente do que o decreto viria a definir que ele iria fazer. E o decreto foi feito só por Deus,
de forma monergista, lá na eternidade passada, Judas, nem o mundo, nem o diabo, nem ninguém existia, mas Deus preferiu que fosse assim, né? Acabou. Agora, isso aqui coloca à luz algumas questões interessantes. Primeiro de tudo, que a eleição nesse texto, ao contrário de ser incondicional, é condicional. Porque veja bem, o povo de Israel não é o povo eleito, mas Judas era membro do povo eleito. Então, dentro desse sentido, dentro desses termos, Judas era um eleito, mas ainda assim não foi salvo. Ou seja, para o eleito ser salvo tem que se cumprir algumas condições. Porque se o eleito que nasceu na família de Israel não cumprir essas condições, não haverá salvação. E aí eu gostaria de ler para você um pedacinho desse livro aqui, chamado Eleição Condicional, do Tiago Titilo, da editora Reflexão. Vou colocar um link na descrição do vídeo para quem quiser adquirir o material, tá bom? Comentando a celeuma, Tiago Titilo escreve o seguinte: os calvinistas falham em perceber como Romanos 9 se relaciona no contexto dos capítulos 9, 10 e 11. Uma pergunta recorrente é: a eleição de Israel assegura a salvação de todos os judeus? Paulo responde: não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Muitos morreram sob o juízo divino no deserto. Corá, Datã e Abirão foram tragados pelo abismo. Nadab e Abiú foram consumidos pelo fogo. E mesmo Judas Iscariotes, o próprio filho da perdição, também era da descendência física de Abraão e do povo de Israel. E aí o Tiago Titilo abre uma nota de rodapé sobre Judas. E ele escreve assim: a expressão filho da perdição aponta o caráter e o destino de Judas. Não se trata de um decreto eterno de condenação da parte de Deus. E não deixa de ser interessante um comentário que um teólogo calvinista faz da passagem. E aí ele cita F.F. Bruce na sua análise da carta aos Romanos, onde o teólogo calvinista escreve o seguinte: apesar do sabor de predestinação da linguagem, Judas não se perdeu contra a sua vontade, mas com sua concordância. Ele podia ter atendido ao último apelo que Jesus fez na mesa no cenáculo, mas ele decidiu, ao invés disso, entender-se com o grande adversário. Jesus não tem responsabilidade pela decisão fatal de Judas. Este, como os outros discípulos, fora dado ao Filho pelo Pai. Mas a apostasia é possibilidade solene, mesmo entre aqueles assim confiados a Jesus. E aí o Titilo comenta a citação do F.F. Bruce. Afirmar que Judas não se perdeu contra a sua própria vontade, mas com a sua concordância, não chega a contradizer a teologia calvinista, uma vez que a linguagem se enquadra na perspectiva compatibilista do livre-arbítrio. Mas afirmar que Judas poderia ter agido de forma diferente na mesa no cenáculo é afirmar uma visão libertária do livre-arbítrio, impossibilitando qualquer conciliação com a teologia calvinista. E aqui acontece uma coisa interessante. F.F. Bruce é um teólogo de verdade, diferente do Paulo César. É um calvinista como o Paulo César. Mas nem o F.F. Bruce, nem o Paulo César conseguem ser coerentes com o calvinismo. Porque mais cedo ou mais tarde, quando o calo aperta, não, Judas podia ter feito outra coisa. Só tinha um decreto na eternidade estabelecido, a predestinação. Se o calvinismo for correto, Judas não podia ter feito diferente. E se ele não podia ter feito diferente, que culpa teve ele? Nenhuma. Esse é um ponto absolutamente claro, simples
e que deixa a questão absolutamente tranquila da gente estabelecer, né? Se Judas fosse eleito incondicionalmente, seria eleito incondicionalmente para a perdição, sem referência ao mal, sem referência ao pecado, pela simples vontade de Deus. E esse Deus é um Deus imundo, imoral, hipócrita, diabólico e tudo mais. Agora, além do F.F. Bruce ser incoerente, acho que tem mais gente que é incoerente no meio do calvinismo. Deixa eu passar a tela aqui para vocês. Aqui na internet você encontra, por exemplo, o site do Hernandes Dias Lopes, que tem um monte de sermões aí para as pessoas pregarem, sermões expositivos, né? Bem legal. Existe um sermão legal aí na página do Hernandes Dias Lopes, que também é um calvinista, e um sermão que chama O Maior Fracasso na História. E dá uma olhadinha aí no primeiro subtópico, Judas perdeu a maior oportunidade. Parece que não é só herege arminiano que diz que que Judas tinha a oportunidade de salvação, né? Claro, o Hernandes Dias Lopes ele evita um pouco essa linguagem da oportunidade de salvação, até para não desagradar os seus seguidores calvinistas, né? Mas é interessante, até no quarto tópico aqui ele diz, né, Judas pregou o evangelho a outros, mas ele mesmo não foi salvo, né? Então vamos voltar lá. Então é interessante a gente ver, né? A incoerência reina no meio calvinista e nesse ponto a gente não pode nem dizer que é privilégio do jovem calvinista Paulo César, mas dos calvinistas aí bem conhecidos como F.F. Bruce, como Hernandes Dias Lopes e tudo mais. Vamos lá que ainda tem bastante coisa pra gente falar. Quinto ponto, né? São as profecias que moldam o futuro. Então tudo vai acontecer como vai acontecer porque existe profecia escrita na Bíblia. Vamos trabalhar que assim seja. Nesse caso, não existe liberdade para ninguém fazer diferente do que está escrito na Bíblia que vai ser feito. E se não existe liberdade, é totalmente hipócrita da parte de Deus querer dizer que vai julgar, que vai condenar quem fizer qualquer coisa errada, né? Porque não existe fazer nada errado, só existe cumprir decretos. Então vamos dar dois exemplos interessantes aqui. Então vamos dar uma olhadinha aqui em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Isso aqui é uma profecia que diz algumas coisas interessantes, tá? Diz assim, que virá o homem da iniquidade, o filho da perdição, que vai se opor e se levantar contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Ok? Então veja bem, se isso aqui vai se cumprir simplesmente porque isso aqui está escrito, o anticristo não tem nenhuma liberdade de ser o que é. Se ele não tem nenhuma liberdade, não tem nenhuma culpa. Se ele não tem nenhuma culpa, por que ele é filho da perdição? Por que ele é moralmente acusado e você está se perdendo aí, você está fazendo coisa errada, se colocando no lugar de Deus? É Deus que predestinou ele a se colocar no lugar de Deus. Não tem culpa nenhuma. Outro texto importante. Apocalipse 13. E aí o texto é absolutamente interessante, né? E aí a besta abre a boca em blasfêmias contra Deus. Mas vai se cumprir porque está escrito. Então a culpa é de quem escreveu. Porque quem escreveu é que determinou o que ia acontecer. Se é assim que funciona, se essa é a lógica, a Judas traiu Jesus por causa do Salmo 41. Então a culpa é de quem escreveu o Salmo 41. E quem escreveu o Salmo 41? Foi um homem inspirado por Deus. Então o autor da profecia do Salmo 41 é Deus. De quem é a culpa de Judas ter traído Cristo? De Deus, que escreveu a história, que fez o decreto, que predestinou e que estabeleceu que tudo seria como ele queria que fosse. Olha que bonito é o calvinismo, né? E no final das contas, tudo tem que ser assim porque a palavra de Deus não vai voltar vazia. Ah, é? Então eu vou ler para você, Paulo César, algumas passagens bíblicas que vão voltar vazias, caso o seu calvinismo seja correto. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Essa palavra não só volta vazia, como ela já vai vazia para a Bíblia, porque Deus não é amor. Não para Judas.
Você quer outro texto que volta vazio? A gente já leu, 1 Timóteo 2,4. Deus quer que todos os homens sejam salvos. Essa palavra vai vazia e volta vazia, porque Deus não quer que Judas seja salvo. 2 Pedro 3,9, não querendo que nenhum pereça. Essa palavra vai e volta vazia, porque Jesus, Deus, quer que Judas pereça. 1 João 2,2, propiciação pelos pecados do mundo inteiro. Essa palavra vai e volta vazia. Jesus não fez propiciação pelos pecados de Judas. Jesus é o Salvador do mundo. Essa palavra vai e volta vazia, porque tem tanta gente no mundo, salva que não vai ser, né? Judas, portanto, é o personagem humano que o diabo usa para, através da sua doutrina inspirada por ele, diabo, chamada calvinismo, negar quem Deus é. Negar que Deus é bom, negar que Deus é justo, negar que Deus é verdadeiro, negar que Deus é o Salvador, negar que Deus é amor. É isso que o calvinismo conduz. Em nome dessas coisas imbecis do tipo, de onde é que o povo tira que Judas teve oportunidade de salvação? Esse é o nível da apologética demoníaca da TV Caminho Predestinado. Esse é o Judas eleito incondicionalmente do calvinismo, né? Eleito ao inferno incondicionalmente, inclusive sem referência ao mal, não é Esaú, Romanos 9. Essa é a forma do calvinismo entender. E é esse tipo de gente que quer dar aula de teologia para a igreja adventista do sétimo dia, né? Que vergonha, cara.